Zoom vocês não estão ouvindo. Agora estão me ouvindo? Ah, ok. Aqui abri o microfone, eu tinha fechado, então tá certo. Ok. Então, se alguém tiver com problema no Instagram, migra para o Zoom, porque nós estamos com baixa conexão aqui, ok? Deixa eu só mudar aqui um minutinho. Ok. Fechando aqui. Só um minutinho. Eu tenho que acertar aqui uma coisinha só. Por favor, tenham paciência comigo, que eu estou fora de casa, estou meio confusa aqui. Mas eu acho que vai dar tudo certo. Eu tive que organizar um office aqui, onde eu estou. Ficou legal. Ok. Ok, full screen speaker. Que bom chegando para todos vocês. Ok. O Instagram continua pausando. Portanto, se estiver pausando, por favor, migrem para o Zoom. Marinês Curcio, estou bonita? Estou com um monte de filtro. Bem legal esse negócio do Instagram, né? Então, a gente bota um filtrinho e fica bem legal. Então, hoje nós vamos para a nossa leitura, porque hoje é um dia muito especial. Essa leitura de hoje é muito forte, muito importante. As três expressões do eu em guerra. Né? Nós fizemos essa leitura e fomos até o eu encolhido da última vez. E nós vamos voltar um pouquinho hoje e vamos fazer os 3 eus de uma vez só, para vocês estarem recebendo ainda um pouco de informação a respeito do eu encolhido, como o Krishnadi e a Prita Ji falam conosco, né? No meio. Então, vamos lá. Todo mundo se lembra da nossa leitura de domingo passado? Está todo mundo em ordem? Tá? Mãozinho, dedinho para cima, eu vejo alguns de vocês, não vejo aqui ninguém, mas estou tentando acompanhar. A Vânia entrou no Instagram, minha amiga, várias pessoas. Vilma, gratidão de vocês estarem juntas. Zaira, está ouvindo, Zaira? Está tudo em ordem? Ok. Vocês estão sem som, tá? Para poder não ter barulho de interferência. Então, vamos lá. Todo mundo pronto? Namastê, namastê. Isso, vamos preparar o coração, o cérebro, para receber mais uma vez essas informações, aqueles que já fizeram a leitura comigo, e também aqueles que estão chegando agora, muito bem-vindos. E não tem problema, vocês estão entrando num lugar, assim, num momento bem importante da nossa leitura. Você continua a leitura daqui para frente, a gravação das leituras anteriores estão no meu YouTube, Elô Teixeira, ou no meu Instagram, @eloteixeira.aria. Então, você pode estar pegando as leituras anteriores, ou então seguindo em frente com essas. Mas, se você não fez as leituras anteriores, faça, porque aí você vai pegar melhor algumas informações importantes, ok? Essa é a 9ª leitura, é a leitura número 9. Nós estamos fazendo, é o nosso encontro número 9, ok? Todo mundo com um caderninho na mão, com um copinho de água, seu marcador, aquelas que estão começando, aqueles que já fizeram várias vezes, outros que estão fazendo. Então, vamos lá. E a turma da janela fechada, aqui no Zoom, abra a janela para participar, para você, inclusive, no final, receber a Diksha que eu faço, que é a Diksha Chaitanya Diksha, muito importante, muito necessária, muito importante. Mas receba de janela aberta, por favor, na hora da Diksha. Às vezes, lá na Diksha, eu esqueço de falar. Estou falando aqui agora, na hora, pelo menos na Diksha, você receba de janela aberta, ok? Não vai esquecer de abrir a janela. É muito importante, a sua presença é muito importante. Então, vamos lá. Vamos todos botar a mãozinha em cima do livro aqui, Márcia Sartori, Tatiana Weissman.
Isso. Maria, Graciene, Cremonese, Terezinha. Manuel Roxo veio para o Zoom. Muito bem, Manuel. Vai que cai aí no Instagram, né, Manuel? Então, aí a gente fica aí direto nos dois, porque senão está muito ruim aqui a batida. Ok? Dinda, querida. Arlete, Tuta, todos vocês. Sol, Maria Moraes, Rima, Vidas Criativas, Lulubi. Gente muito diferente, nova, vocês sejam muito bem-vindas na nossa leitura. Todo mundo pega o livro, tá? O livro. Quem não tem o livro, põe a mão no coração. Mas quem tem o livro, põe a mão em cima do livro e fecha os olhos devagar. E vai respirando novamente, respirando com a consciência na respiração. Respira conscientemente. Conscientemente. Com os olhos fechados. Deixa acalmar a respiração, abaixar. A inspiração, 1, 2, 3. A expiração, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faça 3 respirações longas assim. Aquietando o seu corpo, a sua mente consciente. Ouvindo os barulhos do silêncio, deixando o silêncio interior emergir, soltando. Inspira, agora solte a garganta, a língua na boca, solte o corpo, solte as costas, solte os ombros, maxilar, solta o maxilar, a língua. E respira, vai andando, vai direto, vai se encaminhando para o coração espiritual. O centro do núcleo do seu ser. Aqueles que estão acostumados vão direto para o lótus do coração. Aqueles que não estão acostumados, imagine que no centro do seu peito tem um lótus maravilhoso, verde, dourado, brilhando, e você adentra esse lótus, adentra esse lugar, esse santuário, esse templo do seu ser, onde você é a sua natureza original. Isso. Relaxe aí. Relaxe aí. Sinta a presença. Respire na presença. É a presença em você. É a sua natureza original. É essa energia que mora aí no seu coração, que habita você. Respire nela. A grande inteligência universal se manifestando em você. Então você coloca uma intenção muito poderosa, muito importante. Você intenciona que você vai ouvir os ensinamentos, ouvir a leitura, e esses insights, esses ensinamentos, essa guiança para você viver uma vida mais livre, vão se tornar realidade, vão se tornar vida vivida para você. Peça isso, que os ensinamentos se tornem uma experiência vivida para você, ok? Respirando conscientemente na presença. Isso. Respira, e então você pode abrir os olhos devagar. Ok? Toma uma respiração longa agora. E nós vamos começar a nossa leitura.
Veja bem, os 4 segredos sagrados, nós estamos na jornada de dissolver a divisão interior, dissolver os conflitos internos, a divisão entre você, aquilo que você é e aquilo que você parece ser, aquilo que você pensa que você é. Então, nós vamos olhar para isso de uma forma muito, muito profunda, muito amorosa, com Krishnadi e Pritadi. Quem escreve essa jornada da dissolução da divisão interior é Pritadi, ok? Então, ela pergunta na primeira parte da leitura o que mais acontece, o que acontece quando nós não temos paz interior, né? Então, nós entramos, ela diz assim no final, quando nós estamos perdidos no confronto entre visões e opiniões desconflitantes na nossa mente, nós esquecemos que a vida pode ser realmente linda. E nós vamos começar aqui a leitura hoje na página 80. 80, e nós vamos até hoje os 3 eus, tá? O eu encolhido. Na página 80, que são as 3 expressões do eu em guerra. Ela fala aqui, nós lemos a semana passada, ela fala a respeito de um rei, né, o Ramayana, que é o rei Ravana, no poema épico Ramayana, ela conta a história desse rei, que é um vilão, o rei Ravana, que tem um dilema sem igual. Ele é representado por um homem com 10 cabeças. E essas 10 cabeças representam como é a divisão interior dele. Cada cabeça com uma visão do mundo, com um desejo diferente. Como que um homem tão considerado virtuoso em todos os sentidos, que era o rei Ravana, no segundo parágrafo, levaram à morte, levaram como que as ações desse homem considerado tão virtuoso levaram à morte o seu irmão, o seu filho e todo o seu clã, todo o seu reino, né? O que o levou a sequestrar a mulher do irmão dele, Rama, um ato que fez todo o seu reino arder em chamas. Então, veja bem, a história descreve Ravana como um homem com 10 cabeças, imagine só. Aí vai imaginando quantas cabeças você vai colocar na sua cabeça. Elas simbolizavam os valores divergentes, os desejos obsessivos desse homem, que o levaram a se perder na sua própria mente. Nenhum conhecimento que ele tinha, porque ele era um homem muito culto, o ajudou a silenciar o tormento das suas vontades e desejos conflitantes. Há momentos em que realmente nós estamos muito, muito divididos, em grandes conflitos, e nós nos perdemos entre esses estados divididos, né? Ele era um homem em guerra consigo mesmo, e não demorou muito para que essa batalha interior, a batalha que se processava nele, afetasse todos ao seu redor, todos o seu reino, toda a sua família. Por que as pessoas boas se tornam más? Ao ler a história de Ravana, nós podemos fazer essa pergunta, e essa pergunta aparece muitas vezes na nossa cabeça. Quando nós olhamos para outras pessoas, todos já fizemos essa pergunta em algum momento da vida. Nós olhamos para uma irmã, um filho, né, um amigo que perdeu o rumo, e nós nos perguntamos, o que raios aconteceu com essa pessoa? Mas essa pessoa era tão fantástica, e de repente, o que aconteceu com ela? Como ela se corrompeu desse jeito? Como ela mudou de direção a vida dela? Como ela foi se perder dessa forma? E geralmente ela leva com ela todo mundo que está em volta, todo mundo que ela tem, que ela representa, né? Então, nós olhamos para o líder, um líder ou um artista que um dia nós admiramos, porque era uma pessoa sensacional, e pensamos, como é que foi que eles se desvirtuaram tanto? Quando uma pessoa se perde em um estado de guerra interior, ela acaba como o rei Ravana, com 10 cabeças. Não apenas ela começa a se autodestruir, mas também tem o poder de destruir os outros, todos os outros. Não interessa se alguém é o ser mais bem-intencionado do mundo, se o seu interior, se o seu estado interno for um campo de batalha e os de valores contraditórios,
eles levarão caos ao seu mundo. Com certeza, vocês já experimentaram isso na sua vida. Pessoas desajustadas e perdidas levam a todas as outras que estão em volta a um lugar de caos. O fogo da nossa guerra interior pode ser desencadeado por desejos conflitantes, como eu quero ser uma mãe altruísta, uma boa mãe, mas para isso eu tenho que desistir da minha carreira. Eu não posso ter tudo. Um conflito muito grande na cabeça de uma mulher. Quero ser promovido, mas então não vou poder viajar pelo mundo, ficar sossegado, porque o cargo de promoção vai exigir muito mais de mim. Eu acho que eu preciso me contentar com o que eu tenho. Mas eu quero crescer. Como eu faço? Né? Quero ter um relacionamento, mas eu não quero perder a minha vida, a boa vida de solteiro. Como eu faço? O que eu faço? Eu vou ser infeliz de qualquer forma, sem ter um relacionamento, e se eu tiver, eu vou ter que deixar a boa vida de solteiro. O que eu faço? Conflito, divisão, isso é divisão. A batalha interior também pode ocorrer devido ao conflito entre sonho e realidade. Nós desejamos ser virtuosos, bonzinhos, sérios, corretos, mas nós somos atraídos pelo vício. Desejamos ser pacientes e bondosos, mas nós estamos cheios de raiva e de intolerância. Porém, quando você não sabe se libertar desse tipo de conflito interno, não importa que caminho você decida seguir. Sua insatisfação pode se intensificar e se transformar em depressão ou até em ódio por si mesmo e pelo mundo em que você vive. Foi exatamente isso que aconteceu com Ravana. Apesar dele saber que seus desejos contraditórios seriam a sua ruína e que o destino do seu reino era incerto, portanto, ele não conseguiu resistir. Tantos de nós vivem esse mesmo tormento. Porém, se o nosso mundo interior for um campo de batalha, como nós poderemos alcançar os belos estados de felicidade e de liberdade? É uma boa pergunta essa. Como é o seu mundo interior? Em que estado está o seu mundo interior? Campo de batalha pode parecer um termo muito exagerado. Claro, todo mundo se sente insatisfeito e desvalorizado por grande parte do tempo, mas a vida é assim mesmo, não é o que a gente fala? A vida é assim mesmo. E aí a Prita de pergunta, mas é mesmo? Enquanto a fonte de conflitos em nossas vidas pode parecer externa, na verdade, somos nós mesmos que liberamos uma força destrutiva no mundo quando adotamos quando adotamos uma das seguintes expressões do eu em guerra. Parece que, enquanto a fonte dos conflitos em nossas vidas pode parecer externa, na verdade, somos nós mesmos que liberamos uma força destrutiva no mundo, quando adotamos uma das seguintes expressões do eu em guerra. A primeira manifestação da nossa batalha interior é o eu encolhido. E agora nós vamos para as 3 eus. Essa é um momento de ensinamento muito poderoso. Ok? Vamos começar com o eu encolhido. Quando Alex tinha 12 ou 13 anos, sofreu intimidação por ser fraco e muito menor do que os colegas de classe. Como forma de lidar com a humilhação, ele acabou se tornando um ginasta. Quando entrou para a faculdade, ele era um dos alunos mais bonitos do campus. As garotas caíam aos seus pés. E o seu sucesso não parou aí. Alex foi bem-sucedido nos negócios, ficou rico e casou-se com uma mulher muito linda. Mesmo assim, até hoje, ele ainda se sente extremamente inseguro e inadequado, porque ele não consegue parar de se comparar com os outros. Com frequência, ele fica na dúvida se a esposa corresponde ou precisa do seu amor, por comparar o comportamento da esposa com o de mulheres do seu passado. Alex achava que se chegasse ao topo de todas as áreas nas quais estava envolvido, não teria motivo para se sentir inferior a mais ninguém. Quando criança, tinha decidido que um dia alcançaria uma posição
na qual os outros se comparariam com ele, e não o contrário, como acontecia. Porém, após embarcar em uma jornada interior em busca da verdade, ficou óbvio para Alex que a realidade era muito diferente. Seu hábito obsessivo de se comparar com os outros nunca fora abandonado, apesar de todo o sucesso e riquezas que ele havia criado. Esse emaranhamento de estados de sofrimento causou um padrão estranho no seu trabalho. Todos os negócios que Alex fazia, mesmo que fossem vantajosos, não eram o suficiente. Eles não eram suficientes. Ele acreditava que os outros sempre se davam melhor. E também sentia que o sucesso só chegava para ele quando ele se esforçava muito, muito. Na sua cabeça, as outras pessoas tinham sempre uma vida muito mais fácil do que a dele. Esse padrão só mudou após a sua desarmonia interior se dissolver. Uma nova inteligência surgiu dentro dele, durante uma meditação mística com Krishnadi, na qual despertou da ilusão de ser limitado e testemunhou um estado de consciência no qual ele não sentia mais uma divisão ou não sentia mais a necessidade de se comparar. Após Alex sentir essa transformação em sua consciência, foi muito mais fácil acessar os belos estados de criatividade e de clareza mental. E é desse espaço que ele, hoje, constrói as suas realizações. O eu encolhido, que assolava Alex, é muito comum. Esse estado costuma se manifestar com uma inibição ou uma timidez ou baixa autoestima debilitante. Vocês já viram esse filme? Já sentiram isso na vida de vocês? Algumas pessoas me escreveram após a leitura da semana passada que se viram totalmente nessa história do eu encolhido. Como é para você? Mas qual é a verdade do eu encolhido? Às vezes, né, como no caso de Alex, nossas tentativas desesperadas de engrandecer o eu encolhido podem nos tornar extremamente agressivos. E qual é a verdade do eu encolhido? Ele é alimentado pelo hábito viciante de nos compararmos com os outros e sentirmos que não estamos à altura. Essa comparação e achar que a gente está sempre devendo, nunca chegando, e ter uma baixa autoestima, timidez, inibição, no sentido de achar que os outros são sempre melhores que você, isso alimenta o seu eu encolhido. Nós nos sentimos pequenos e insignificantes. Ficamos nervosos na presença daqueles que nós acreditamos que sejam mais inteligentes, mais bonitos e mais talentosos. Imaginamos que os outros nos julguem inferiores e ficamos constrangidos. É bem importante, porque você projeta no outro aquilo que você está sentindo sobre você mesmo. Um eu encolhido cria incerteza e nos afasta das felicidades da vida. Nós perdemos a coragem de perseguir aquilo pelo qual nossos corações anseiam. E aí eu peço para vocês fecharem os olhos do jeito que vocês estão aí nesse lugar e olhar para esse eu encolhido. Aonde está esse eu encolhido aí dentro de você? Talvez aonde você, em que momento da sua vida, você localiza o eu encolhido com clareza. Decisões que você tomou a respeito de si mesmo a partir do eu encolhido. Olhe para você, o eu encolhido, seu eu encolhido. Respire aí. Se você quiser anotar alguma coisa no seu caderno,
Faça isso. Alguma coisa, alguma imagem, alguma situação que veio trazer para você essa imagem do eu encolhido. Respire profundamente agora. Faça alguma anotação nos seus cadernos, abra os olhos devagar. Sobre o seu eu encolhido, ok? E nós vamos para o eu destrutivo. Atenção para o eu destrutivo agora. A segunda... Ok, vou dar mais um tempinho, que tem mais pessoas escrevendo. E vamos para o segundo eu, o eu destrutivo. A segunda manifestação da nossa batalha interior é o eu destrutivo. Alicia e Greg, um casal da Suíça, tinham problemas há mais de uma década permanecendo juntos apenas por causa da filha. Mas quando ela se mudou para fazer a faculdade, os dois decidiram se divorciar. Infelizmente, os seus problemas não acabaram aí. Greg sempre foi um homem razoável, porém, quando o divórcio foi oficializado, as coisas mudaram. Ele cedeu ao ódio que ele estava guardado dentro dele. Passou a se dedicar a dificultar a vida de Alicia. Fazer a vida dela virar um inferno. Nos anos em que foram casados, ela era extrovertida e dominante, enquanto o marido era submisso. Parecia que a separação o libertara para soltar anos de raiva e agressão reprimidas. Ele vivia comparando a sua vida familiar desagradável e disfuncional com o ideal de como as coisas deveriam ter acontecido, culpando a esposa por sua infelicidade. Greg era bem educado e financeiramente independente. Podia ter uma vida tranquila, mas acabou se tornando obcecado por acertar as contas com o passado. Quando cedemos, agora veja bem, esse Greg e Alicia, e ela fala, quando cedemos ao estado do eu destrutivo, nós nos tornamos emocionalmente desequilibrados, impulsivos e voláteis. Um eu destrutivo pode se manifestar como perfeccionismo, ambição excessiva e até crueldade. Ou vício em prazer, hábitos desagradáveis ou trabalho. Presta atenção, risca aí. O eu destrutivo, ele pode se manifestar dessas formas. Perfeccionismo, ambição excessiva, crueldade, vingança, no caso do Greg, por exemplo, ou vícios em prazeres, hábitos desagradáveis, ou pode se manifestar no trabalho, excesso de trabalho, por exemplo, workaholismo, tá? A partir desse estado do eu destrutivo, nós encaramos o outro como competidores, os outros como competidores, ou como inimigos. Dominá-los ou mostrar nosso poder se torna mais importante do que o nosso próprio crescimento e bem-estar. A gente põe a pessoa na frente e esquece do seu próprio crescimento e bem-estar e transformamos amigos e família em adversários. Acabamos nos tornando duros e insensíveis e encontramos poucas pessoas que podemos chamar de nossas. Isso nos faz formar relacionamentos doentios. A motivação do eu destrutivo
é o hábito viciante de comparar nossas vidas reais, agora, com o que achamos que ela deveria ter sido, com o ideal. O eu encolhido compara você, é se comparar com o outro e se sentir menor, certo? O eu destrutivo é se comparar as nossas vidas, as nossas condições de vida, com o que nós achamos que deveria ter sido, e não foi. E você fica sempre devendo para aquela ideia, para aquele conceito, para aquele ideal, certo? Então, mas não apenas compararmos, mas não apenas comparamos, nós também culpamos o outro por nossa realidade irritante. Também culpamos por nossa realidade irritante. A vida se torna uma guerra. Muito importante o eu destrutivo. Feche os olhos. Olhe para esse eu destrutivo e sinta aonde ele pode ter se manifestado na sua vida, ou ainda se manifesta. Ou em que condições, em que situações, às vezes é em um relacionamento específico, às vezes é em outro. Faz essa pequena reflexão. O eu destrutivo, dessa vez. A motivação do eu destrutivo é o hábito viciante de comparar nossas vidas reais com o que nós achamos que elas deveriam ter sido. Não apenas comparamos, mas nós culpamos o outro por nossa realidade irritante, de sofrimento, de qualquer outro tipo de estado de sofrimento. Anote no seu caderno se veio alguma memória, algum relacionamento, alguma situação. Em que lugar da sua vida você, de repente, não foi um Greg? Você não fez o outro pagar por aquilo que você viveu? Ou você gostaria de ter feito, né? A vida se torna uma guerra quando você está no eu destrutivo. Ok? Respira aí conscientemente e vamos para o eu inerte. A terceira manifestação do eu em guerra. É o eu inerte. Tá? Nós chamamos a terceira manifestação de nossa batalha interna de eu inerte. Por toda a vida, a Beth se comparou com as irmãs, sempre se considerando inferior. Ela não era tão bonita como as outras, e uma dificuldade de aprendizado fez com que ela não conseguisse alcançar o mesmo sucesso profissionais que as irmãs desfrutavam. Para piorar ainda mais a situação de Beth, os seus pais a acusavam de ser preguiçosa, o que servia apenas para piorar a sua guerra interior. Assim, Beth entrou em um ciclo vicioso. Ela comia em excesso, ela não fazia exercícios e nem trabalhava. E ela perdeu a pouca confiança que já tivera um dia. Olha o estado de Beth. Em que momentos a gente não é Beth? Em que momentos nós não também colocamos comida no lugar das nossas frustrações? Em que lugar nós estamos? O pouco dinheiro que Beth conseguia juntar era gasto em investimentos imprudentes. Ela sonhava com a vida que ela sabia merecer, mas que parecia extremamente fora do seu alcance. As características predominantes do eu inerte são, anota aí, risca aí, indiferença, irresponsabilidade,
preguiça e procrastinação. Essas são características predominantes do eu inerte. Você tem alguma delas em algum lugar da sua vida? Indiferença, irresponsabilidade, preguiça e procrastinação. Quando nós estamos no nosso eu inerte, nós perdemos a nossa proatividade e perdemos a nossa motivação. A única atividade que desejamos fazer é sonhar. É sonhar. O que causa a experiência do eu inerte? Mais uma vez, é o hábito de se comparar aos outros. Porém, enquanto o eu encolhido luta com isso e passa a vida em uma corrida infinita para ultrapassar isso, como o Alex, o eu inerte desiste sem nem mesmo tentar. Ele nem vai, nem tenta, ele desiste. Ele entra num espaço de ilusão, de sonho, de ficar sonhando só com algo que não existe. Nem tenta. Em alguns momentos, você é o seu eu inerte, ou você é o seu eu encolhido, ou você é o seu eu guerreiro. Como é que é? É inerte, encolhido e destrutivo. Chama ele de guerreiro, destrutivo. Eles todos moram dentro de você, como moram dentro de todos nós, dentro de mim também. Então, nesse momento, você veja bem, o eu inerte, ele desiste mesmo antes de tentar, ele nem tenta. Quando nós estamos nesse eu inerte, nós abrimos mão da esperança de que algo bom aconteça. Nós não temos nem esperança, a gente abre mão da esperança de que algo melhor possa acontecer. Então você não faz, não vê, não vai, não tenta. Para quê? Se por um acaso nós temos comportamentos parecidos com os dessas histórias, talvez fiquemos tentados a associá-los imediatamente a hábitos ruins ou características pessoais que precisam ser consertadas. Na tentativa de nos livrarmos do eu encolhido, podemos começar a praticar, por exemplo, esportes radicais. Presumimos que a solução para a baixa autoestima seja transmitir para o mundo uma imagem gloriosa. Mas inconscientemente, isso só aumenta a nossa divisão interior. Esses esportes radicais é um exemplo, mas nós podemos partir para outras coisas na nossa vida, que não seja pular de bungee jump ou pular de paraquedas, mas na vida você pode se jogar dentro de uma atividade muito radical para parecer maior, para parecer grande e sair desse lugar. Mas você não consegue. Você não consegue. Isso só aumenta a sua divisão interior. Com o objetivo de transpor o eu destrutivo, nós tentamos refinar nosso comportamento, nossa educação e nosso discurso. Nós tentamos nos controlar e nos acalmar. Porém, acabamos, no final das contas, trocando um vício pelo outro. Finalmente, para nos libertarmos do estado de inércia, fazemos esforços desesperados para nos arrastar até a academia, desintoxicar nossos corpos ou até limpar os nossos fígados, sem jamais lidar com a consciência. Fácil de ver isso acontecer em volta de você, se não em você mesmo. Essas soluções são duradouras? Como podemos nos transformar de verdade, sem nos atentarmos à verdade de que esses são apenas sintomas de uma guerra interna mais profunda? E aqui nós pausamos mais uma vez. Coloque as mãos sobre o livro
e feche os seus olhos. Respire fundo. Respire conscientemente. Observe aí os momentos em que você não gostou, se incomodou ou odiou a si mesmo. Em quais dos 3 eus? Em que eu? Destrutivo, encolhido, inerte. A sua batalha interior nesses momentos em que você não gostou de si mesmo, se odiou, em que eu, a sua batalha interior transformou você? De forma passiva, passivamente, observe o impacto desses 3 eus na sua vida. Tome uma respiração profunda e lenta. E pode abrir os seus olhos devagar. Se você quiser fazer uma anotação a respeito de alguma coisa que pode ter chegado para você, fique à vontade. Um minutinho de pausa para você olhar isso na sua vida. Tome uma respiração. E nós vamos em frente. Página 86.
A busca pelo amor perdido. O grande imperador Mugai Akibar era conhecido por se deleitar com desafios e debates intelectualmente estimulantes com seus ministros. Reza a lenda que, certa vez, ele propôs um desafio bem curioso aos seus ministros. O imperador pediu a eles que encontrassem o maior tolo do reino. Birbal, um ministro particularmente esperto, passou o dia inteiro revirando o reino, mas acabou de mãos vazias, sem encontrar o maior tolo do reino. Ao anoitecer, um Birbal cansado voltava para o imperador quando bateu os olhos em um homem que procurava por algo embaixo de um poste aceso. O ministro se aproximou e perguntou o que é que ele buscava. Ao vê-lo, o homem, ao ver Birbal em seus hobbies reais, o velho respondeu em um tom respeitoso que procurava pelas chaves que perdera. Apiedado, Birbal resolveu ajudá-lo. E após alguns minutos, perguntou ao homem onde exatamente ele perdera as chaves. Aí o velho apontou para um canto escuro muito distante do lugar onde eles estavam. Aí Birbal perguntou: se você perdeu a chave lá, por que você está procurando aqui? E o homem respondeu: porque aqui está iluminado. Birbal sorriu, confiante de que havia completado a sua tarefa. Ele voltou para o imperador, apresentou o tolo e ganhou a recompensa. Eu gosto dessa historinha. É muito importante, muito interessante a gente fazer isso na vida. Você está procurando a solução no lugar onde você... procurando a chave no lugar onde você está iluminado, mas não no lugar onde você perdeu. Então, veja bem, com que frequência nós nos perguntamos por que nenhuma de nossas soluções externas trazem paz para a nossa guerra interior? Nós vimos lá nos 3 eus que nós buscamos outras coisas para resolver algo que é um estado interno. Então, aqui ela pergunta, com que frequência por que nenhuma das soluções externas trazem paz para a nossa guerra interior? É claro, o mundo está cheio de soluções rápidas que trazem estados gostosos, temporários. Porém, quando o próximo desafio surge, nós somos lançados de volta para o mesmo turbilhão de conflitos, julgamentos e autodepreciação. A gente passa um período fazendo alguma coisa, se sente melhor, maior, bacana, e de repente aparece uma outra situação e você cai de volta na comparação, no autojulgamento, na indiferença, na procrastinação. Não é isso que acontece? Então, veja bem, assim como o velho da história de Birbal, nós não conseguimos solucionar nossos problemas por não sabermos aonde procurar pelas respostas. Mesmo quando estamos dispostos a olhar para dentro, nós tentamos ainda assim resolver os estados de sofrimento na ponta da espada. Nós nos culpamos por nossas restrições, por nossa autoconfiança falha, ou nós nos culpamos por nossas inseguranças. Mas e se elas fossem meras manifestações de algo mais profundo? Sintomas. E aí vem, na raiz de toda infelicidade, de todo sentimento de infelicidade, há uma obsessão incessante pelo eu. Eu, mim. Na raiz de todos os estados de infelicidade tem uma obsessão pelo eu, incessante. Quando compartilhamos essa percepção intensa e transformadora com as pessoas, costumamos encontrar uma resistência imediata. Mas foi meu parceiro que me traiu.
Então a culpa é dele. São meus filhos que não escutam o que eu falo. É meu chefe que fica levando crédito pelo meu trabalho o tempo inteiro. Talvez nós pensemos que, com certeza, há exceções para a ideia de que toda infelicidade é causada pela obsessão por si mesmo. Aí a Prita G vence, toda infelicidade é causada pela obsessão por si mesmo. E aí a gente, às vezes, acha que tem exceções para isso. Ainda mais porque somos nós que estamos lendo um livro sobre como transformar nossas vidas. Imagina, somos nós que ficamos até tarde, quando os outros vão embora 5 minutos mais cedo. Somos nós que nos certificamos de que as crianças comam, que o encanador seja pago, que todo mundo vá ao dentista e blá, 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 blá. Como alguém que se esforça tanto para ser uma boa pessoa poderia estar causando o seu próprio estresse? Me fala. Como pode isso? Com certeza deve haver algum engano. Como alguém tão altruísta como eu pode ser tão auto-obsessivo? O que é isso, Prita Di? Aí a Prita Di responde. Em primeiro lugar, vamos deixar claro que existe uma grande diferença entre egoísmo e auto-obsessão. Não estamos falando sobre ignorar os outros. A auto-obsessão é uma preocupação interna com o seu próprio ser. Agora, antes de negarmos a nossa auto-obsessão, vamos nos perguntar: com que frequência travamos guerras imaginárias em nossas mentes, comparando-nos com outras pessoas e nos preocupando com o que elas pensam sobre nós? Com que frequência nós travamos essas guerras imaginárias em nossas mentes, comparando a gente mesmo com outras pessoas, ou então se preocupando com o que os outros pensam sobre nós? E os outros são os outros, todos. Quantas vezes nós postamos algo no Facebook, no Instagram, imaginamos uma reação negativa, uma reação negativa ao que nós fizemos, e escrevemos uma resposta antes mesmo de dizer alguma coisa. E você se arrepende do que escreveu. Então você melhora a situação. E quantas vezes simplesmente nós culpamos outra pessoa pela maneira como nós nos sentimos, apesar de serem nossos próprios sentimentos que giram sem parar em um ciclo de auto-obsessão. Quantas vezes você culpa o outro? Até fazermos as pazes conosco, continuaremos sendo um campo de batalha de conflitos. Por que tal pessoa é mais amada do que eu? Por que minha vida não pode ser mais parecida com a dela? Olha só, ela tem tudo, ela tem facilidade. Por que a minha vida não é igual à da minha amiga? Ou da minha irmã? Ou do meu irmão? Ele é tão bonito e tão engraçado, tão divertido. Por que eu não sou assim? Por que eu não nasci em berço de ouro, hein? Por que só eles que nasceram em berço de ouro? E você continua a choramingar. Por que eu? Por que não eu? Por que eu? Por que não eu? Acontece que nossa batalha interior não tem nenhuma ligação com situações externas. Grifa aí, a nossa batalha interior não tem nada a ver com as situações externas. O fato de você não ser tão alto e bonito quanto o seu pai, ou tão bem-sucedido quanto o seu colega de quarto de faculdade, esses são fatos da vida, nem bons e nem ruins. Fatos são neutros. E tais fatos podem causar inconvenientes ou dificuldades,
Mas sempre é possível encontrar soluções para esse tipo de problema externo. Quando o problema é externo, você sempre consegue encontrar uma solução. O fato é neutro. As coisas que acontecem são neutras. É a sua percepção do fato que torna aquele fato bom ou ruim, impactante ou não. É a sua percepção do fato, é o resultado do seu estado interno que que tem a percepção. Numa coisa que é neutra, que aconteceu, para a qual você não precisa ter nenhum julgamento, mas você sempre coloca o julgamento de acordo com a sua percepção. O sofrimento não está no fato, o sofrimento está na sua percepção do fato. É claro, ora, diz a Preta Di, é claro que não estamos negando que todos nós passamos por desafios com diferentes graus de intensidade. O tempo que passamos em nossos corpos é limitado. Não temos a garantia de uma saúde perfeita ou de uma família amorosa. Para muita gente nesse planeta, a vida não é fácil e nem é calma. Porém, quando jogamos um redemoinho de autoobsessão em cima das dificuldades do cotidiano, nós nos tornamos fixados na injustiça da vida. Presta atenção. Quando nós jogamos a autoobsessão como um redemoinho que gira sempre o tempo todo em cima de si mesmo, quando nós jogamos essa autoobsessão em cima das dificuldades do dia a dia, nós nos fixamos nas injustiças da vida. Nossa mente faz com que tudo, nossos corpos, nosso cotidiano, nosso mundo, pareça incompleto ou feio. Começamos a sofrer de um senso exagerado e doloroso de injustiça, como se o universo nos negasse tudo de propósito. E reclamamos, como podemos viver em paz com tanto que nos acontece? E aqui agora para a turma do Instagram, eu sei que a conexão está muito ruim. Você ainda pode mudar para o Zoom. O link está no Linktree. Veja bem, como que nós podemos viver em paz com tanto que acontece para a gente, com tantos desafios? Como que a gente pode viver em paz? Olha, eu escuto isso muitas vezes durante todos os dias. Quando a obsessão por nós mesmos, outra pergunta, será que você já não percebeu que em tais estados de sofrimento os problemas só aumentam, o caos só aumenta? Quando você está nesses estados de sofrimento e divisão interior, quando a obsessão por nós mesmos toma o controle, questões atuais da vida permanecerão sem solução. Nós desenvolvemos uma mente eternamente insegura, que facilmente percebe insultos e desrespeitos, mesmo quando não há nenhum. Atenção aí. Ficamos desgostosos com quem nós somos e nós nos tornamos obcecados com a imagem de quem nós deveríamos ser. Divisão interior enorme. E, olha, fica todo mundo sem levantar a mão, mas pensa se você levantar a mão, senão você já não conhece esse estado. Ok? Nós desenvolvemos uma mente eternamente insegura, que facilmente percebe insultos e desrespeitos até onde não tem nenhum. Ficamos desgostosos com quem nós somos e obcecados com quem nós achamos que deveríamos ser. Em uma tentativa desesperada de sobreviver psicologicamente, tentamos nos enquadrar nos padrões de outras pessoas e ganhar a sua atenção. É um sofrimento psicológico muito alto. E todos nós passamos por esses sofrimentos. Nós tentamos nos enquadrar no padrão do outro para chamar a atenção. Acabamos nos tornando, presta atenção, pessoas que usam muitas máscaras, enquanto o poder verdadeiro do belo estado de consciência,
nos ilude. Podemos até participar de conversas sobre amor próprio e como lidar com nós mesmos, fazer cursos, formações, nós podemos fazer tudo isso. Mas, com frequência, nós nos agarramos a soluções superficiais que não lidam com o problema principal da autopreocupação obsessiva. E como podemos cuidar de nós mesmos, de verdade, quando permitimos que o nosso interior permaneça em um estado de sofrimento desses, machucado e dolorido? Quão autêntico é o nosso amor próprio quando viajamos para lugares bonitos, mas não fazemos nada para tirar férias do nosso falatório incessante interior? Já saiu de férias com o falatório ligado? Você já fez alguma viagem que você realmente não teve o menor, não se lembra de nada, porque dentro da sua cabeça tinha um falatório incessante? Pois nesse estado permanecemos perdidos e desconectados. É impossível celebrar a vida. O amor próprio autêntico exige que nos afastemos da autoobsessão e entremos em um belo estado de ser. Com certeza. Você quer aprender como é que faz a sair de um e ir para o outro? Você percebe que você tem lá na visão espiritual, chegando e trazendo para você a pergunta crucial, a decisão inicial da sua vida, que você tem que tomar a decisão se você vai continuar, vivendo dentro desses estados de sofrimento, ou você quer ir para um outro estado melhor, um beautiful state, um belo estado de ser. Quanto tempo mais você quer, você decide ficar nesses estados. Todo dia você deve procurar saber. Faça a mente serena todos os dias. Observe as suas emoções, em cada lugar, em cada situação. Que emoção eu estou sentindo agora? Qual é o meu estado interno? Em qual estado interno eu passei o dia de hoje, esse fim de semana? Observe, faz a mente serena, limpa todo dia. Observe, se aprenda, se conheça. Essa é uma jornada especial de autoconhecimento, de autorrealização e de realização em Deus. Essa é uma jornada muito profunda. E nós ficamos por aqui hoje. No próximo domingo nós vamos ver como que nós fazemos isso. O amor próprio autêntico exige que nos afastemos da autoobsessão, da preocupação excessiva com a gente mesmo. E entre num belo estado de ser, num estado interior melhor. Em qual deles você quer viver? Em qual deles você ainda está? Quanto tempo mais você quer esperar para aprender isso? E aplicar. Você já aprendeu a fazer a Soul Sync. Você já aprendeu a fazer a mente serena. São duas meditações que transformam o seu estado interno, que ajudam você a entrar no estado de autoobservação, de sustentação de um belo estado, de cocriação da sua vida. Volta lá nos capítulos anteriores. Faz a mente serena. Faz a Soul Sync diariamente. Comece a observar você, para você chegar. Observe o seu eu encolhido, observe o seu eu destrutivo. Observe o seu eu inerte. Observe quando a sua criança ferida está no palco, tomando a conta, tomando o microfone da sua mão e girando em torno do seu show. Observe, veja esses estados de sofrimento que surgem para você, em todos nós, uns mais, outros menos, e aí a gente vai olhando. Nós só podemos saber isso se nós fizermos uma pausa e observamos, se nós vamos para dentro, tá? Então, a semana que vem, domingo que vem, nós vamos responder
Essa Prita G responde para nós assim, mas como? Como que eu faço isso, Prita G? Ela vai ensinar, ok? Então, vocês põem a mãozinha os dois mãozinhas no livro agora. Respirem profundamente. Fechem os olhos devagar. Alguém está perguntando no Instagram sobre participar pelo Zoom. É só você entrar no link do Zoom que está no Linktree do Instagram, ok? A chamada tem. Coloque as suas mãos sobre o livro. Feche os olhos. Coloque as suas mãos sobre o livro com as palmas abertas para receber a Diksha, Smarana Diksha. Quer dizer, a Chaitanya Diksha. A Chaitanya Diksha vai entrar pelo seu chakra, Agnya Chakra, no centro da sua sobrancelha. Vai entrar no seu cérebro. Vai encharcar o seu Brahma Garbha, que é o centro geométrico do seu cérebro, a sua glândula pineal, as pituitárias. Você vai entrar, vai receber essa energia a partir do seu chakra Sahasrara, no centro da sua cabeça, e vai encharcando todo o seu ser, iluminando todos os seus chakras. Com a intenção poderosa de que esses ensinamentos se tornem realidade vivida para cada um de nós. Percebam a Diksha. A Diksha da consciência, da iluminação da consciência.
Inspirando devagar. Inspire profundamente. Ofereça sua gratidão por essa leitura, por esses ensinamentos. Krishna Ji nos ajudam a crescer na direção da iluminação. Agradeço a todos que participaram. Minha gratidão por estarem aqui conosco. Peço que vocês querendo entrar no Zoom para acompanhar o satsang que vai acontecer agora a respeito da leitura. Gratidão, namastê. Respirem profundamente e podem ir abrindo os olhos devagar.